Bíblias em Romanos 15. Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 22 ao versículo 33. Vamos concluir então este capítulo, penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Amém? A palavra de Deus nos diz: essa foi a razão, irmãos, o apóstolo Paulo informando, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar vocês, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem aos irmãos da Acaia e da Macedônia, e mesmo lhes são devedores dos judeus, ou seja, dos cristãos em Jerusalém. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Novamente ele toca nesse assunto. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Privilégio nosso estar diante da Tua palavra, e eu te peço para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, Pai, desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Vemos essa doutrina, Senhor Deus, chacoalhar o nosso interior. Estremecer, Senhor Deus, as bases, Pai, da nossa confiança em nós mesmos, para que possamos então confiar tão somente em Ti. Ó Deus, o Senhor tem planos tão superiores e maiores, Pai, e nós queremos estar no centro da Tua vontade. Abençoa a igreja que está em aldeia, Senhor Deus, para que todos nós, membros aqui dessa igreja, possamos, Senhor Deus, estar rendidos e dispostos, Pai, a obedecer a Tua vontade e o Teu chamamento. E é certo que os Teus planos, Senhor Deus, nunca podem ser frustrados. E se cumpriram na vida de Paulo e também no avanço do Evangelho naquele contexto. Nos ajuda também, Senhor Deus, a vivermos nessa plenitude, Senhor Deus, nessa confiança plena e a, de fato, desfrutarmos, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, com alegria e contentamento. Nunca nos desesperando da própria vida, Senhor Deus, não considerando a nossa vida particularmente preciosa para nós mesmos, senão para o Senhor. Ó Deus, o Senhor tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, e nós queremos Te louvar assim. Fala aos nossos corações, nos enche do Teu Santo Espírito, nos faz transbordar de Ti e da Tua palavra nesse instante. Te oramos. Amém. Irmãos, não é a primeira vez que eu gosto de mencionar a parábola do bom samaritano. Afinal, Paulo aqui estava fazendo uma coleta na região da Acaia, aos irmãos na igreja em Corinto, e também Filipenses, na Macedônia, e Tessalonicenses. E ele queria servir. Ele queria servir os irmãos ali em Jerusalém. Os irmãos estavam passando fome, necessidades. Quando você para um pouco para pensar na parábola do bom samaritano, é a ideia de que quem é o nosso próximo? É aquele que, na verdade, deve ser invertido a pergunta, né? É aquele que se achega para ajudar. Então, você torna aquela pessoa próxima. A pergunta, basicamente, dos discípulos para Jesus foi: quem é o nosso próximo? Ou seja, a quem nós devemos escolher para ajudar? E Jesus inverte, dizendo assim: aquele que não era próximo, samaritano, foi quem ajudou aquele judeu que estava ali ensanguentado e tinha sido assaltado e estava à beira da morte. Então a inversão, a pergunta nunca é: Deus, a quem eu devo ajudar? E sim, quem eu ajudar de fato é o meu próximo. E eu preciso ajudar a todos. É claro que a própria palavra de Deus nos traz essa doutrina de que nós precisamos cuidar especialmente daqueles que estão à nossa casa,
Do contrário, rejeitamos a própria justiça. Então, aqueles que têm viúvas em sua família, ajudem essas viúvas, sirvam com seus bens para a manutenção dessas viúvas, para não serem pesadas à igreja. O próprio Paulo estabelece dessa forma também para o cuidado dos irmãos. E um grau de prioridade também, certamente, é o cuidado com os irmãos na fé. Paulo está levando aqui uma oferta aos irmãos da Judeia, aos irmãos em Jerusalém. E aí ele deixa claro, é para a igreja em Jerusalém. Ele está servindo aos irmãos que estavam passando necessidade na igreja. Mas veja que na parábola do bom samaritano acontece algo semelhante ao que Paulo vai viver aqui. Paulo tinha interesse de ir para a Espanha evangelizar. Interesse bíblico, bom, potente, poderoso, piedoso, eu diria, né? Nós, quem dera, em Deus tenhamos desejos como esse. Mas antes ele tinha um trabalho a fazer. Um trabalho que não era tão confortável quanto ir para Roma, entenda o que eu quero dizer. Ele queria ir para Roma, a igreja estava estabelecida ali, ele ia se recrear com os irmãos, se alegrar na presença de Deus com os irmãos, e depois ele ia para a Espanha fazer um trabalho que ele já estava acostumado a fazer. Perdão, irmãos. Esteja em oração por mim aí durante a pregação também, para que a voz seja preservada. Então, irmãos, ele deixa um certo conforto dos seus planos, seu desejo, para ir fazer um trabalho não tão confortável. Importante, mas não tão confortável. Ir para Jerusalém era um risco para Paulo, ele sabia disso. Existiam muitos rebeldes ali que queriam, na verdade, a cabeça de Paulo. Existiam dentro da igreja aqueles que haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo, mas ainda não estavam completamente sãos quanto à doutrina. Eram fracos e débeis e queriam ditar regras na igreja. E Paulo sabia que se ele chegasse ali em Jerusalém, ele poderia ser preso por esses irmãos. Por isso que ele pede, no versículo 31, para que ele se veja livre. Orem a Deus em meu favor, para que eu me veja livre desses rebeldes. Mas eu estou indo para Jerusalém. E o bom samaritano, de alguma forma, fez isso, né? O bom samaritano, ele fez algo que foi contra o conforto dele. Ele tinha um plano, ele tinha uma rotina, como o sacerdote tinha uma rotina. O levita que passou tinha uma rotina e pensou na rotina. O sacerdote tinha uma rotina, talvez indo para o templo, pensou na rotina, não pensou em acudir o necessitado. Paulo negligencia, assim como o bom samaritano, a sua rotina, no sentido de os seus planos ideais, para acudir aquele necessitado. O samaritano fez isso. O bom samaritano, na parábola de Jesus, ele deixa os seus planos de lado, cuida da enfermidade e da necessidade do mais necessitado, leva-o para uma hospedaria, lugar onde ele seria cuidado, e então depois ele segue para a sua rotina. Paulo faz a mesma coisa. Ele vai primeiro para Jerusalém para acudir aos mais necessitados. O primeiro ponto da nossa pregação, que eu quero que você entenda, está no versículo 22 e 23, que é o fato de Deus ser soberano e ele age abrindo ou fechando portas. Nesse caso aqui, observe o versículo 22, Paulo chama a atenção para um ponto importante do porquê ele não tinha ido até Roma ainda. Paulo não tinha sido um plantador da igreja de Roma. Ele plantou diversas igrejas, mas Roma não tinha sido a igreja que ele tinha plantado. E ele escreve toda uma carta que talvez seja, né, o compêndio doutrinário mais profundo do Novo Testamento, talvez, a igreja em Roma. A carta de Paulo aos Romanos é um documento, né, bíblico potente nas mãos do próprio Deus, como a própria palavra de Deus é. Mas ele escreve toda essa carta para irmãos que ele não tinha visto ainda. Exceto no capítulo 16, nós vamos chegar lá na próxima semana, ele escreve ciente de que tinham muitos irmãos que ele conhecia que estavam na igreja em Roma. Então ele conhecia, né? O universo cristão era realmente conhecido, mas ao mesmo tempo ele não tinha plantado aquela igreja, ele não tinha domínio ou conhecimento completo de todos os irmãos que estavam naquela igreja. E escreve a respeito de vários temas. Vários temas. Mas aqui especialmente ele diz, foi essa a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar vocês aí em Roma. Não foi uma razão espiritual, entenda o que eu quero dizer. Ele não foi impedido como pelo anjo, quando ele estava, né, tendo um sonho, um êxtase diante de Deus, e ele estava planejando ir mais ao Oriente, para a Ásia, e o anjo aparece basicamente em sonho para Paulo e diz assim, vai para Macedônia. Um varão macedônio apareceu a ele ali, como que compelindo Paulo para ir para Macedônia plantar, de fato, os filipenses e também os tessalonicenses. Ok? Nesse caso aqui foi uma questão mais objetiva. Ele diz no versículo, volto para o versículo 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. De alguma forma, a igreja em Roma já estava estabelecida ali. Precisava de mais, de um bom pastor como Paulo, uma boa doutrina que Paulo traria, mas já tinha sido plantada.
E ele estava indo para regiões onde o evangelho não tinha sido alcançado ainda. Os irmãos ali, ou as pessoas não tinham sido alcançadas pelo evangelho. E aí ele diz no versículo 21, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Perdão. Irmãos, então, a resposta para Paulo não ter ido visitar os romanos antes foi o fato de que ele estava cumprindo uma missão entre as pessoas que não tinham ainda ouvido falar do evangelho. Versículo 23, ele diz, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, ele diz, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, o que é interessante é que Paulo diz que ele não tem mais campo de atuação. Não é que não exista, queridos, nos corações ou no coração de cada crente, uma necessidade de ser como que um campo de atuação, onde dominicalmente, ou então de casa em casa, ou durante a semana, tenhamos aqui acrescido aos nossos corações a palavra de Cristo. Precisamos. O que Paulo está dizendo é que dentro do escopo de trabalho e o chamado dele para pregar aos gentios e plantar igrejas onde o evangelho não tinha sido conhecido ainda, ele já tinha dominado aquela região. Lembra que ele fala no capítulo 15, do versículo 14 até o 21, de que ele tinha saído de Jerusalém, circunvizinhanças. A gente sabe que ele foi para Antioquia, fez 3 viagens missionárias e subiu até o Ilírico, aquela região que é separada pelo Mar Adriático, né? A costa oeste da região do Ilírico dá para a Itália. Então, o Mar Mediterrâneo está aqui embaixo e existe como que uma penetração desse Mar Mediterrâneo que é chamado Mar Adriático, que fica entre a Grécia e a Itália. E a ponte, basicamente, que se liga nessa região aqui, nessa região, a geografia do continente é separada pelo Mar Adriático. Essa ponte é a região do Ilírico. Paulo tinha chegado até ali e ele tinha plantado igrejas de cidade em cidade. Então, agora ele diz assim, não tem campo de atuação, chegou o momento, eu pretendo ir visitar vocês aí em Roma, mas já com uma mentalidade missionária de alcançar os espanhóis. Eu quero ir para a Espanha. Então, aqui é interessante a gente pensar. Paulo queria visitar Roma há muito tempo, com o desejo de conhecer aqueles irmãos de quem ele tinha ouvido falar. Então, aqui fica uma mensagem para nós, algumas implicações práticas, para que a gente possa entender. Nós precisamos, irmãos, desejar ardentemente o anúncio do evangelho em regiões que ainda não foram alcançadas. Mas também devemos desejar ardentemente, e é bom que seja assim, a comunhão com os irmãos e com as demais igrejas de Cristo. Estar entre os irmãos deve ser como que uma das nossas prioridades. Desejar os PGs, desejar os cultos. E não apenas, talvez, nesta igreja que está em aldeia, mas também podemos avançar, cultuar juntos com demais igrejas. Servir ao Senhor, somos um só povo. Paulo queria visitar uma igreja que ele não tinha plantado, não tinha orgulho aqui, irmãos. Não é sobre orgulho. Eu só vou para as igrejas que eu plantei. É aqui que eu tenho domínio. Ele vai para a igreja que ele não tinha plantado, porque era a igreja de Cristo. Essa providência de Deus, conduzindo Paulo a priorizar o seu chamamento de pregar em outras igrejas, né, em outros campos, conduziu Paulo a até mesmo refrear o seu impulso de ter um momento de comunhão com os romanos. Em Romanos 1,13, Paulo confirma que entendia que Deus dirigia 100% os seus caminhos. Já no versículo 23, a gente entende que Deus havia concluído, através de Paulo, a obra missionária no Oriente. Essa região que vai de Jerusalém, voltando para o Ocidente até o Ilírico. E o desejo de Paulo era legítimo, mas ele sabia aguardar o tempo de Deus. Isso aqui é interessante. Você tem um desejo legítimo, mas você consegue aguardar o tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus para essa nova geração parecem dias, mas aqui para Paulo foram anos. Você consegue entender que Deus está te preparando, mas é no decorrer de muitos anos, irmãos. Ou tudo que você coloca no seu coração para fazer, você precisa fazer imediatamente. Cuidado para que você não tenha um coração inconstante em fazer coisas inacabadas. Nós precisamos ter um coração em Deus, centrado na vontade de Deus, sim. Quem poderia dizer que Paulo ir para Roma seria um ato de egoísmo? Ninguém. Afinal, ele amava a igreja, ele queria servir lá e certamente ele seria produtivo. Era como se você pegasse um pregador muito conhecido, famoso, por ser piedoso, fiel, e você dizer que vai ser um desperdício ele chegar numa igreja. Não tem como, ele vai ser muito bem aproveitado. Ele vai ser útil no estudo bíblico, talvez, ele vai ser útil para regimentar mais irmãos, para avançar o reino de Deus e as igrejas. Eu consigo ver um pouco desse movimento de Augusto Nicodemos, por exemplo, saindo daqui da primeira igreja presbiteriana do Recife, indo para a igreja presbiteriana Esperança, lá com o Muca Vitalino. Uma região certamente mais, entendo o que eu quero dizer, próspera do que Recife, Orlando. Mas ele chegando lá, depois de muitos anos, muitos anos caminhando aqui no Brasil, e indo para lá e agora ajudando o Muca Vitalino, um irmão amado, um pastor,
muito querido, a plantar muitas outras igrejas, com uma visão sólida, uma visão bíblica, uma doutrina boa, e saindo ali de cidade em cidade, plantando essas igrejas. É o que eles estão fazendo agora. Eu consigo imaginar isso. Mas talvez assim como Paulo, ele esperou alguns anos para que isso se concretizasse, para que Deus confirmasse. Irmãos, Deus governa as oportunidades e os caminhos que nós estamos, planejando. Nossos planos podem ser feitos, e eu espero que sejam feitos de acordo com a vontade de Deus, mas ainda assim, podem estar ligeiramente diferentes do plano exato de Deus para nossas vidas, e podemos nos satisfazer nesses planos de Deus. Nós precisamos estar sujeitos aos decretos do Senhor. Amém? No versículo 24, então, ponto 2 aqui da pregação, o evangelho deve alcançar o coração, de fato, do perdido. Todo coração sem Deus, frase de Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório, que é tão marcante, eu quero que você grave isso no seu coração, porque é a primeira vez que eu li isso no material do Ronaldo Lidório, eu gravei e nunca mais deixei de usar. Cada coração sem Deus é um campo missionário. Então precisamos avançar o evangelho com um coração de fato missionário. O versículo 24 de Paulo, o apóstolo Paulo aqui está, por obra do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, dizendo, veja que parece que ele está discorrendo uma simples carta, um simples comunicado. Irmãos, eu quero ir para Roma e eu quero, de alguma forma, por meio de vocês, avançar até a Espanha. Mas veja quanta doutrina nós podemos extrair disso. Paulo ele não queria apenas conhecer os irmãos em Roma, queridos. Ele queria que eles fossem cooperadores, mantenedores, talvez, do trabalho que seria feito à Espanha. Paulo sonhava com lugares ainda não alcançados. Você lembra do que Atos capítulo 1, versículo 8 diz? Que ali os apóstolos, os discípulos receberiam poder para avançar o evangelho até os confins da terra. Os confins da terra conhecida naquele contexto ali, já que não tinham atravessado ainda o Oceano Atlântico para chegar nas Américas, era a Espanha, era o limite, a região ibérica. E Paulo queria até o limite dos confins da terra para pregar o evangelho e anunciar ali os irmãos. Então, o versículo 24, ele diz, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, eu penso em visitar vocês quando em viagem para a Espanha, por isso espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Ele queria desfrutar, ele queria ser fortalecido e ele queria fortalecer os irmãos. Repartir algum dom com os irmãos. Repartir a palavra de Cristo com os irmãos. Se recrear com os irmãos. Esse se recrear não é colônia de férias, irmãos. Nada contra a colônia de férias, mas não é um momento de você jogar golfe. Paulo não está dizendo assim, eu preciso ir para Roma para jogar um pouquinho de golfe com os irmãos aí, porque aí é uma igreja mais rica. Ele queria ter momentos de comunhão em culto. Ele queria cultuar com os irmãos, se alegrar. Isso aqui, é cânticos, é oração, são vigílias. É a gente se reunir, a gente está junto. Ele amava estar junto. Ele não tinha esposa e filhos, biológicos, mas ele tinha muitos filhos em Cristo. E eu fico pensando assim, até nós que podemos dizer que temos muitos filhos, precisamos nos alegrar para além dos nossos filhos. Certamente um pai se alegra em estar junto com seus filhos. Se eles têm muitos, assim como o Jesse e Alex, é muito bom, acho que quando vocês se reúnem todos, isso deve ser uma alegria para mim também, eu e Andressa, quando nós nos reunimos ao redor dos 6 ali, nós estamos todos juntos, é um momento de intimidade e comunhão, e transbordamos isso também desejando a intimidade com os outros filhos. A quem eu me refiro? A quem eu me refiro? A igreja de Cristo. Então, estar com os irmãos no domingo e nas sextas-feiras nos PGs é uma alegria. Você precisa, meu irmão, isso não é tanto sobre a programação, eu quero que você entenda isso aqui. Não é tanto sobre a programação. Não é tanto sobre o que vai acontecer. Não é tanto sobre se vai ser dinâmico ou não, se vai ser divertido ou não. É sobre o seu coração estar disposto e fervorosamente apaixonado por Cristo, a ponto de amar os momentos de comunhão com os irmãos. É para fazer o quê? Vai ter um momento de palavra ali, é mais tranquilo, vai ter um louvor, depois a gente vai conversar, vai jogar um dominó, vai fazer alguma coisa, estou dentro, quero estar lá. É para estar com os irmãos, quero ir. Ontem teve a festa party, como é que chama em inglês? A festa do Let's Start Talking lá do Ministério das Meninas, as missionárias que vieram, de alguma forma, evangelizar através do ensino do inglês e fizeram ali uma festa americana. Não precisa de nada mirabolante, irmãos. É para estar junto, vamos estar lá. É com a igreja, então eu quero estar lá. Tem 2 irmãs que estão se dedicando para transformar o ambiente numa festa um pouco mais cultural americana. Era o contexto da missão delas, então vamos estar lá, e vai ter um momento de diversão, de alegria, onde crentes se reúnem para adorar. Paulo queria se recrear com os irmãos em Roma nesse sentido. Se alegrar na presença do Senhor, de alguma forma, é se alegrar no culto, é se alegrar na comunhão com os irmãos.
Eu sempre desejei, irmãos, sempre desejei estar com os irmãos quando eu entendi o Evangelho. Aos 16 anos da minha conversão, quando eu entendi o Evangelho, eu entendi que era necessário e importável que eu estivesse com os irmãos. E era importante que eu estivesse crescendo em comunhão, em intimidade com Deus. E para eu andar em comunhão com Deus, eu precisava andar com gente que tinha comunhão com Deus. Sendo mais maduro ou menos maduro, mais experiente ou menos experiente. Mas é gente que quer andar com Deus, então eu estou dentro. Irmãos, versículo 28, ainda sobre esse coração missional, né? Eu vou pular o 25 até o 27, a gente vai para o 28, só para você entender isso. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar vocês, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo planeja com detalhes o que ele vai fazer, qual é o desejo dele. Mas ele percebe que antes aqui, irmãos, ele precisa visitar Jerusalém e acudir os necessitados. Como um bom samaritano que tinha um plano para o seu dia, ele desvia o seu plano, o plano que ele talvez teria mais desfrute, para fazer aquilo que era necessário e que era importante. Nós sabemos que os nossos planos podem ser bons se alinhados com a palavra de Deus. Mas sempre precisamos estar subordinados à missão do próprio Deus. Mesmo sem saber o futuro, Paulo avança com confiança de que Deus o abençoará no caminho. Por isso que ele diz aqui no versículo 29, bem sei que ao visitar vocês, irei na plenitude da bênção de Cristo. Vocês sabem como é que foi a visita de Paulo em Roma? Preso. Ficou numa prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Claro que ali na prisão domiciliar, ele recebeu muitas visitas de muitos irmãos. Certamente ali se reuniu com parte da igreja, mas ele estava preso naquele domicílio. Mas veja que coisa interessante, Paulo tinha um objetivo santo, de alcançar os espanhóis. Mas em estar preso, naquela prisão em Roma, foi que ele escreveu 4 cartas preciosíssimas para o avanço do Evangelho até hoje. Ele não esperava estar preso, e talvez se ele não tivesse preso, ele não escreveria tantas cartas, mas preso ele escreve as 4 cartas da prisão, que são Éfeso, ou a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Irmãos, Deus tem planos muito superiores a nós. Com essas 4 cartas, certamente Paulo evangelizou muitas pessoas. Fortaleceu os irmãos não só em Éfeso, porque essas cartas eram circulares. Então essas cartas iam para os copistas e passavam de cidade em cidade, nas outras regiões. Toda a região, de alguma forma, da Macedônia foi abençoada com a carta aos Filipenses e também Colossenses. E finalmente uma carta dirigida por meio ou para um dos seus filhos, e ele escreve a carta de Filemão. Então Paulo tinha uma confiança que ele iria na bênção, na plenitude da bênção de Cristo aos romanos. E foi, de fato, na plenitude da bênção de Cristo, protegido por Cristo, mas ainda assim preso e passando por naufrágios. Às vezes na nossa vida, Deus vai conduzir a gente a um bem proveitoso, a um fim proveitoso que nós não conseguimos nem imaginar, nem sonhar, mas Ele faz isso por meio, muitas vezes, de tribulações, desafios, angústias. Terceiro ponto, irmãos. O Evangelho também é servido de uma prática generosa para cuidar dos mais necessitados. Vá comigo, versículo 25, 26. Perdão. Eu quero explorar esses 2 versículos aqui e aprofundar o que é que está acontecendo. Versículo 25 diz, 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Paulo diz, eu quero ir para vocês, para depois, então, por vocês ir à Espanha e pregar o Evangelho ali, numa região que não foi evangelizada. Mas agora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou em Corinto e eu preciso ir para Jerusalém a serviço dos santos. Aqui os santos não é aqueles que são moralmente perfeitos. Não são pessoas sem pecados, não. Santos aqui se referem àqueles que foram separados por Deus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus são separados por Deus e são chamados santos. Então aqui ele está se referindo aos santos como igreja, a igreja de Cristo, aos cristãos, que embora imperfeitos e pecadores foram santificados e justificados em Cristo. Então ele diz, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então ele faz uma pausa naquele plano missionário. Se você é missionário, que você tem um coração disposto a evangelizar, ótimo. Mas saiba, essas 2 coisas precisam caminhar juntas. Eu diria 3, é uma tríade para o cristão. Santificação pessoal,
missões, evangelismo, discipulado, pessoas, alcançar o perdido e ajudar os necessitados. Essas três coisas caminham juntas. Eu coloco isso tudo dentro de um envelope, o desejo da vinda de Cristo e a comunhão no corpo da igreja. O envelope é o desejo da vinda de Cristo. E durante todos os dias, por favor, comunhão, de casa em casa, partir o pão, celebrar a Santa Ceia na igreja, cultuar o Senhor, especialmente os domingos, o culto solene. Ótimo, esse é o envelope. O que é que está dentro desse envelope? Minha santidade pessoal, mortificação do pecado, crescimento e santificação, buscar as virtudes, imitação de Cristo, ok? Em paralelo a isso, essas três coisas. Em paralelo a isso, evangelismo, discipulado, alcance do perdido. Qual é a outra coisa? Ajudar os mais necessitados. Servir aqueles que mais precisam. Isso é um evangelho prático. Ele não é um mero missionário que só pensa em pregar e evangelizar simplesmente. Embora essa seja a parte mais excelente, certamente. Um crente pode morrer de fome, entenda o que eu quero dizer aqui. Embora haja um salmo que diga, eu nunca vi um justo mendigar o pão. O próprio Paulo disse que ele já passou por fome. Então talvez ele não tenha mendigado o pão, mas ele passou por fome. Imagina que um cristão morreu de fome. Sei lá, está numa circunstância apertada. Mas ele não pode morrer sem o evangelho. Porque em morrendo de fome ele está na glória. Então o evangelho certamente é a principal parte. Mas dentro dessa perspectiva, o próprio evangelho nos conduz a, não é parar as nossas atividades, é em fazendo as nossas atividades, irmos socorrer os mais necessitados. Então não é só pregação de palavra, é pregação de fato e de verdade, de vida, de ações. Ele é um missionário que pensa em pregar o evangelho, mas também suprir as necessidades. Se você for comigo para Atos 11, eu vou tomar a liberdade de percorrer esses textos. Eu peço perdão por não ter colocado no slide, especialmente para Jesse e Alex, que peço perdão de fato assim, por não ter tido esse cuidado de ter feito o slide dessa vez. No próximo domingo eu espero fazer. A gente vai passar por alguns textos aqui, mas só para vocês entenderem isso. Atos 11, 27 e 30. Se você for comigo, talvez usando sua Smart Bíblia, sua Bíblia mesmo. Vai ter a profecia de Ágabo sobre a fome que chegaria na região, especialmente da Judéia, em Jerusalém. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram então enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por mãos de Barnabé e de Saulo. Que maravilha. Então viria fome. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Veja que Paulo dá uma ordem para a igreja em Corinto, a igreja que ficava na Acaia, acima da Grécia, e ele dá uma ordem para que os irmãos juntem uma coleta. Paulo passaria lá para pegar essa coleta. 1 Coríntios 16, de 1 a 4 diz, quanto à coleta, irmãos, para os santos, ele está se referindo aos santos que vivem na Judéia, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Sempre a sua ajuda é conforme a sua prosperidade. E vá ajuntando para que não se façam coletas quando eu for. Quando eu chegar aí em Corinto, eu quero que vocês já tenham juntado uma boa quantia. Não comecem a fazer isso quando eu chegar. Quando tiver chegado, enviarei com cartas os que aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. E acabou provendo, que ao Espírito de Paulo a decisão de ir junto com esses irmãos, levar a coleta que foi levantada. Então Paulo dá uma ordem aos coríntios e aos gálatas para que recolhessem ali ofertas. Vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Então a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele traz o exemplo da Macedônia. Macedônia aqui é uma referência à igreja de Filipos, ou seja, da cidade de Filipos e de Tessalônica. Os filipenses e os tessalonicenses estavam sendo colocados aqui por Paulo como modelo para todos os outros crentes. Vamos entender isso? 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Pense comigo. Quando ele fala a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, parece que foi algum tipo de favor, parece que eles enriqueceram. Não, irmãos. Eles eram pobres. E Paulo vai dizer, eles eram extremamente pobres. E decidiram, insistiram para contribuir com os irmãos necessitados da Judéia,
que talvez eles nem conheciam, e insistiram para contribuir com essas igrejas, com esses irmãos, para além das suas posses. Eles contribuíram para além das posses. É além da orientação de Paulo. Cada um contribui conforme a sua própria propriedade, a sua própria posse. Aquilo que Deus te deu, você tira uma parte e dá. Aqui ele está elogiando os macedônios. Essa é a graça de Deus concedida à igreja. A graça de Deus concedida à igreja não foi rios de dinheiro. Acha um baú de tesouros. E ali, a partir disso, você vai tirar uma parte e vai dar para a Judéia. Não, a graça de Deus concedida foi uma disposição de coração. A graça de Deus concedida foi uma mudança no coração, uma sensibilidade no coração. Quão insensível nós somos muitas vezes. Porque no meio de muita prova de tribulação, irmãos, não é pouca prova. Eu penso que a igreja que está em Aldeia não está vivendo prova nenhuma de tribulação. Agora imagine um pouquinho de prova. Já pensou, Jesse? No meio de uma provinha de fé, talvez. Agora imagine no meio de uma muita prova, muita provação, prova de tribulação. É claro que Deus é soberano sobre tudo isso. Eles manifestaram, uma palavra que eu amo, abundância de alegria. Eles estavam alegres, irmãos, em contribuir. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Pense comigo, Jesus sendo rico, se fez pobre para que nós pobres pudéssemos ser ricos. Os macedônios, certamente, seguindo os passos do mestre, entenderam que, apesar de pobres, poderiam ser abundantes em alegria para contribuir pela graça de Deus com os mais pobres ainda, os mais necessitados ainda. Você lembra da viúva pobre de Sarepta? Ela só tinha uma botijazinha de azeite, um pouquinho de farinha. Ela ia fazer o pão e morrer, ela e o filho. Elias faz o quê? Faz primeiro para mim. Você lembra do profeta Elias? Meu Deus, eu vou fazer o único pão que eu vou comer com meu filho e vou morrer. Ela faz, e não falta mais o quê? Azeite nem farinha na botija. Deus faz multiplicar naquela extrema fome que estava sobre toda a terra no tempo de Elias. Aquela seca. Meu irmão, olha que alegria e que disposição. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima de suas posses, se mostraram voluntários. Veja que para Galácia e para Corinto, Paulo deu uma ordem. Aqui parece que Paulo pensou assim, não, para os macedônios eles estão com tanta prova de tribulação que eu não vou nem pedir. E eles se mostraram voluntários. Esse é o sentido de ser voluntário. Ninguém te chamou, você quis ir. Ninguém te pediu, você que pediu para estar. Quantas vezes a gente vai e faz alguma coisa, mas porque alguém ordenou? Ou porque alguém pediu? Nada contra. Mais esperto é aquele que pede mesmo. Porque alguns vão ter um coração mais letárgico para agir. E é bom que a gente peça. Especialmente quem está na liderança. Não tem problema. Mas quem dera fôssemos como os macedônios. Ninguém me pediu, eu fui e fiz. Esse era o meu trabalho. Eu quero me alegrar com eles. Eu quero participar, Paulo. Eu quero contribuir. Eles pedindo-nos com muitos rogos. Eles quase que imploraram para Paulo para participar. A graça de participarem na assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles se entregaram. Paulo, eu quero servir de todo o coração aos irmãos da Judéia. Foram deles que veio o Evangelho. Foi através deles que nós fomos alcançados por uma graça salvífica. Nossa, Paulo, nós devemos tudo a Deus e devemos também aos irmãos da Judéia. Certamente, porque por meio da sua obra e da operosidade da fé deles, as igrejas foram plantadas, o Evangelho alcançou as nossas regiões e também alcançaram a nós. Vamos entender o impacto da coleta? 2 Coríntios 9, 12 a 14. Só avançar um capítulo. 2 Coríntios 9, 12 a 14. O impacto da coleta. Porque o serviço dessa assistência, Paulo agora escrevendo aos Coríntios, depois de ter dado o exemplo da Macedônia, ele diz, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração,
glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor. Olha que maravilha, a igreja estava orando, a igreja na Judéia, orando pelas demais igrejas, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Então, certamente, quando você contribui, você ganha, entre outras palavras, um aliado em oração. Porque aquela pessoa que recebeu a sua contribuição vai fazer o que para você, sendo crente? É provável que ela vai orar com gratidão a Deus. Orar agradecendo a Deus, vendo o cuidado de Deus e também orar pela sua vida como instrumento do Senhor. Irmãos, lá em Atos capítulo 20, versículo 22 e 27, Paulo informa que ele vai para Jerusalém. Como é que vai ser essa ida? Olha o que ele diz. E agora, Atos 20, 22 e 27. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo. Olha quem é que está garantindo isso. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus, depois do batismo no Jordão, para o deserto, com o fim de ser tentado por Satanás. O Espírito Santo desce como forma corpórea de pomba sobre Jesus, naquele momento do batismo, e encaminha Jesus para o deserto, com o fim de ser tentado por Satanás. Eu dou ênfase a essa perspectiva. O mesmo Espírito Santo está aqui informando para Paulo de que de cidade em cidade, o que o espera são cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele está falando isso aqui em Mileto. Os presbíteros de Éfeso foram reunidos ali em Mileto. Paulo estava com pressa porque ele queria chegar em Jerusalém antes de Pentecostes, porque Pentecostes era uma festa que reunia muitos judeus que vinham da dispersão para se reunir. Eu quero que você lembre que a região ali de Jerusalém, a região da Judéia, não era toda cristã. Na verdade, a minoria era cristã. Era uma igreja grande. A igreja cristã em Jerusalém era grande, mas ainda era minoria. O que tinha mais lá eram os judeus. É como você ter uma igreja num grande país como o Brasil. É uma igreja grande. Ok, a igreja cristã evangélica é grande, mas é 100% da população? Não é. Então, é a mesma coisa. Grande parte da população eram judeus. Judeus que rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus. Judeus que odiavam a pregação de um caminho e chamavam os cristãos de participantes de uma seita, a seita do caminho. Então, olha o que ele diz aqui. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E os irmãos começam a chorar, de alguma forma, com a saudade e com a possibilidade daquilo que Paulo disse. Quando ele for para Jerusalém, a gente não vai ver mais o rosto. O que é que significa? Ele vai morrer. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, Paulo estava cumprindo o seu propósito. E aqui ele disse, eu vou para Jerusalém, o que me aguarda são cadeias e tribulações. Atos 20, 33 a 36 diz, de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos, as minhas mãos, Paulo está dizendo, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então ele está dizendo, eu trabalhei, eu fiz aqui os recursos financeiros para cuidar daquilo que eram as minhas necessidades financeiras e dos que estavam comigo, na missão. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Irmãos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vou repetir. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vocês vão enfrentar tentações na vida de não dar. Estou com pouco dinheiro, estou com outros planos. Não tenho tanto assim, acho que a minha contribuição vai ser pouca. Ou então tenho muito dinheiro, mas não é tanto. Afinal, se eu tirar dessa minha reserva, o que é que vai ser da minha segurança? Para quem tem muito ou pouco dinheiro, sempre vai haver uma tentação. Devo contribuir ou não? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo trabalhou na missão de pregar o evangelho de casa em casa o tempo inteiro, mas também trabalhou para suprir as necessidades dele. Ele fazia tendas e outras coisas mais, para não ser pesado a igreja. Com aquele recurso, ele cuidava das necessidades deles, das necessidades dos que estavam próximos a ele, e também, com esse recurso, ele também contribuía com os irmãos que tinham necessidade. A gente entende que o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, em
Em Romanos, ele diz que ele foi socorrer os irmãos de Jerusalém nas suas necessidades. Em Atos 24, 17, ele está apresentando a defesa, uma vez que foi preso, estava quase que em Cesareia, estava diante do governador Félix, que tinha substituído basicamente Herodes. Você lembra que Herodes foi... Herodes não. O Pôncio Pilatos foi o governador no tempo em que Jesus foi crucificado, e agora existia Félix. Depois de Pilatos veio Félix, e Paulo está diante de Félix apresentando a sua defesa. O que eu vim fazer aqui? Quando ele tinha sido preso, e a gente vai contar um pouquinho sobre isso, ele chega diante desse governador para explicar as razões do porquê ele foi para Jerusalém, que tumulto é aquele. Ele diz, ora, depois de muitos anos, sem estar na terra de alguma forma em que eu fiz parte a minha vida inteira, eu vim trazer esmolas, ofertas à minha nação e também trazer oferendas. O que eu vim fazer aqui, Félix, foi trazer ofertas. Ele está dizendo o propósito que eu vim. Foi trazer ofertas e cultuar e servir com os meus irmãos. Deve existir uma verdadeira disposição em nossos corações. Uma disposição de ofertar, de contribuir, de gerar bom fruto. Atos 20, 35 é esse contexto em que eu acabei de citar. Paulo com os líderes da igreja em Éfeso, que aconteceu ali, aquela reunião em Mileto, porque ele estava com pressa para ir em Jerusalém. E ele fala, é assim que mais bem-aventurado é dado que receber. Se a gente pegar o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17, a gente vai entender que se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fortalecei-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é Aí Tiago confronta, dizendo assim, qual é o proveito disso? Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Você tem recursos, você não ajuda o necessitado? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, está morta. 1 João 3, 17, 18, veja o que o apóstolo João vai falar em consonância com Tiago. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu já citei esse texto aqui. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós precisamos amar de fato e de verdade. Crianças, vocês precisam amar de fato e de verdade. Servir ao Senhor sendo generosos. Às vezes, no caso de vocês, é compartilhar um brinquedo, às vezes é um lanche. Mas vocês precisam compartilhar. Para nós adultos, tem mais coisa em jogo, mas é exatamente nessa provação que nós precisamos servir ao Senhor. Amar de fato e de verdade significa oferecer aquilo que temos, porque recebemos do Senhor. E também Mateus 25, também já citei esse texto aqui em outra pregação, 25, 35 a 40, quando Jesus disse, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Irmãos, quem dá de comer, quem supre a sede, quem dá de beber, quem hospeda, quem veste, quem visita, quem vai ver presos, são pessoas que estão abnegadas dos seus próprios planos. Porque decidiram priorizar os planos do próprio Deus. São pessoas que entenderam o Evangelho. Nós precisamos ser assim, irmãos. Visitar enfermos. E o hospital não pode ser um fardo. Já esteve, né, esses dias. Saiu da praia, veio para visitar o senhor. Ok. No hospital público, às vezes, tem algumas restrições, né? Mas nós precisamos fazer questão dessas coisas. Consolar os que choram, consolar aqueles que estão enfermados, acamados. Você não parou para pensar que se fosse você numa cama, a alegria de você ter algum irmão que saiu de longe para te visitar, naquele momento ali, para ver como você estava, para orar por você. Então faça o mesmo, não espere estar enfermo para desfrutar dessa graça. A graça de Deus repousa em você ter disposição de visitar, de hospedar, de suprir as necessidades. Nós trabalhamos para isso, irmãos. Grande parte do fruto do nosso trabalho não é só para trazer conforto para a nossa casa, não. Que bom se você tem conforto. Mas Paulo fala o que em Éfeso? Na carta aos Efésios. Deixa eu ver se vai aqui. Acho que ele está persistindo na pilha. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Nós trabalhamos para ter com que acudir ao necessitado. Versículo 27. Isto lhe pareceu bem, Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem,
e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Os gentios receberam o evangelho dos judeus, irmãos. Foi dos judeus que veio a salvação. Paulo já defendeu isso aqui no capítulo 9, não foi? Vocês lembram disso? Capítulo, vamos ver aqui. Vamos ver o capítulo 9, vá comigo. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo deixa claro que os israelitas, naturalmente israelitas, descendentes de Abraão, não são cristãos, não são salvos se não se arrependerem, se não crerem em Cristo. Mas ele diz, é deles que vem. Então temos como que uma dívida de gratidão a Deus pela instrumentalidade deles. O Evangelho cria de fato uma família global, queridos, uma família universal, solidária e generosa, para acudir especialmente aqueles que mais precisam e, sobretudo, aqueles que são parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ver a unidade da igreja como algo prático, algo tangível, concreto, visível. A unidade da igreja de Deus. Tem algum irmão de uma igreja que não é da nossa denominação, mas é uma igreja séria, uma igreja bíblica, que está precisando de recursos, podemos enviar. Podemos servir. A verdadeira fé cristã avança em missões e desce também até o pobre. Parte da missão é cuidar dos mais necessitados, especialmente aqueles do meio da família da fé. Nós precisamos ter essa característica, esse DNA, irmãos, porque é o DNA do nosso Deus. Quarto e último ponto da nossa pregação. Os nossos planos sempre se submetem à vontade do próprio Deus. Versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Eu gosto dessa palavra, luteis comigo a meu favor em oração. É claro que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo, veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos conduz numa doutrina interessante aqui. Ele tem planos bíblicos, planos bons, de acordo com a própria palavra de Deus. Pregar o evangelho é sempre um plano bom. Mas ele se submete à soberania de Deus, ainda assim entendendo a responsabilidade humana de orar. Essas coisas caminham juntas, mesmo que seja misterioso para mim e para você. Como Deus aplica essas coisas, mas ele usa todas elas. Deus se alegra em... Prometo comprar mais pilhas no próximo domingo. Está na demanda. Obrigado, Joshua. Então, o seu povo precisa orar e Deus se alegra com isso. Orar é buscar intimidade com o Senhor. Irmãos, qual é o pai que não se alegra no seu filho se chegar a ele para conversar, para ter uma conversa? Especialmente quando vão ficando adultos ou adolescentes, que os filhos parecem um pouco mais distantes, generalizando. Parecem ter mais obrigações e mais afazeres, certamente tem. Mas quando eles param tudo e dizem, pai, vamos conversar. Mãe, o que a senhora acha disso? Como é prazeroso. E como deve ser prazeroso para os filhos estar bebendo da sabedoria dos pais e conversando com eles. Assim também, irmãos, ainda mais prazer devemos ter na oração. Ainda mais prazer devemos ter ao nos ajoelhar diante do Senhor e conversar com o nosso Deus e Mestre e Senhor. E certamente Ele também se alegra e usa essas orações conforme o seu governo para operar coisas maravilhosas. Você lembra de Pedro? Quando estava preso e foi solto das suas correntes e das cadeias, quando ele sai da prisão do último portão, eu brinco que é o primeiro portão automático da história, né? O anjo abre o portão sem tocar nele. E Pedro sai, ele acorda e pensa, meu Deus, não é um sonho não, estou aqui fora. Ele vai até a casa de Maria, a mãe de João Marcos, e a igreja está unânime ali orando em favor de quem? Dos apóstolos, especialmente de Pedro, que estava preso. Deus libertou Pedro, mas certamente usou a oração da igreja. Deus é soberano, mas chama o seu povo continuamente a uma ativa oração. Efésios 6, 18 a 20. Vamos entender o que Paulo fala também, o mesmo escritor, inspirado pelo Espírito Santo aqui, sobre o que é lutar em oração.
Efésios 6, 18 a 20 diz, com toda oração e súplica. Ele está falando sobre a armadura de Deus. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, ou seja, com ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, orem por mim. E aqui ele pede especialmente, no versículo 31, porque ele vai para Jerusalém. Ágabo disse para ele que você vai ser preso em Jerusalém. O mesmo Ágabo que profetizou fome, e veio fome, profetizou a Paulo, na sua despedida, profetizou que ele seria preso em Jerusalém. E Paulo, no fundo, já sabia disso. Ele já tinha sido convencido pelo Espírito Santo disso, e mesmo assim ele vai para Jerusalém. Ele sabia que Deus podia trazer um fim proveitoso a tudo isso, e trouxe. Ágabo cita que ele vai ser preso, e aqui ele pede uma coisa, irmãos. Antes dessa profecia de Ágabo, ele está escrevendo em Corinto ainda. Então ele está antes de Ágabo. Ele está antes dessa profecia de que ele seria preso. Ele está aqui em Corinto, escrevendo a carta aos romanos, dizendo que estava de partida para Jerusalém, terminando de escrever a carta, já com a mala pronta, para ir para Jerusalém, para o outro extremo, para depois voltar para Roma no plano dele. Ele queria chegar em Jerusalém, entregar a oferta, cultuar com os irmãos em Pentecostes, anunciar o evangelho, olha o plano de Paulo, e ir para Roma. Rápido, 2, 3 semanas, estou lá. E ele pede, eu peço, irmãos, orem por mim, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Eu quero só isso. Não tem problema, irmãos, que você ore pedindo para que Deus te livre das mãos dos seus inimigos. Davi orou assim. Você vê que Paulo não orou para que Deus destruísse os rebeldes. Paulo não orou, não tem oração imprecatória no Novo Testamento. Paulo não orou para que os seus inimigos fossem, então, envergonhados, destruídos. Não, o desejo dele, inclusive, é que esses inimigos, esses rebeldes, se convertessem. Ele vai lá com a expectativa, inclusive, de pregar a esses rebeldes. Mas ele não foge da responsabilidade de entender os perigos. Atos capítulo 20, versículo 19 e 21. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus. Olha que interessante. Os judeus que perseguiam Paulo iam de cidade em cidade, tentando desfazer o trabalho de Paulo. Pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos anunciar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho, arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregava de cidade em cidade, mas ele era perseguido e era colocado diante de muitas ciladas por esses judeus, os judaizantes. Atos 21, 17 e 22 diz, tendo nós chegado a Jerusalém, agora entenda o discurso de Lucas sobre a chegada de Paulo em Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, os irmãos da igreja em Jerusalém. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, imagina uma reunião ali grande da liderança, da cúpula da igreja. E aqui acontece uma coisa interessante. A cúpula da igreja está reunida. Mas olha aqui. Tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, eles passaram algumas horas conversando sobre os avanços do ministério de Paulo e dos seus discípulos ali entre todos os gentios. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Ou seja, Tiago e os presbíteros de Jerusalém se alegraram diante de Deus, deram glórias a Deus. Estavam entendendo Paulo, estavam se alegrando com a obra do Espírito Santo, mas observe, eles estavam diante de uma realidade cruel. Eles estavam diante de uma realidade difícil. Disseram a Paulo, bem vês, irmão, ele está falando com Paulo, quantas dezenas de milhares, era a festa de Pentecostes, estava acontecendo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem da lei de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. E é aí que Tiago e os presbíteros aconselham Paulo e mais 4 irmãos a fazerem voto, rasparem a cabeça para se purificarem de qualquer tipo de maledicência. Porque Tiago sabia que circuncisão não era nada. Já havia tido concílio em Jerusalém, em Atos 15, e o próprio Tiago tinha dado uma decisão para as igrejas gentílicas. Paulo e Barnabé voltam para as igrejas gentílicas dizendo isso. Irmãos, não tem problema, não precisa circuncidar mesmo não. E as festas judaicas, a dieta judaica não precisa observar. Só se abstenham de relações sexuais ilícitas, coisas muito comuns entre os gentios, e também das carnes sacrificadas a ídolos, por causa do escândalo, e também de carne com sangue, né, estrangulada, digamos assim.
Então eles têm alguns cuidados, mas nada como a religião judaica. Nada como circuncisão para ser salvo. Nada como observar as festas ou a dieta judaica. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, em nível de animais impuros ou puros, porque Jesus tinha purificado tudo. Mas Paulo, então, decide fazer isso, porque ele era judeu. E ele queria o quê, irmãos? Ganhar o coração dos judeus. Para isso, ele decide fazer uma coisa que ele não precisava. Ele sabia que esse voto, ir no templo, se purificar durante uma semana, não tinha efeito nenhum diante de Deus. Não tinha efeito nenhum, senão para alcançar. Para que ele pudesse, uma vez purificado diante dos judeus, poder falar e os judeus ouvirem ele. Vocês sabem que acontece isso, ele vai lá, faz o voto. Mas quando ele está voltando, no último dia da purificação, quando ele está para ficar puro, ele vai para o templo. E o que acontece? Na porta do templo, os judaizantes que vieram da Ásia perseguindo Paulo, vieram para Pentecostes, perseguindo Paulo, encontram ele e começam, arrancam ele do templo, espancam ele quase até a morte. Quem, de alguma forma, livra e salva Paulo são os guardas romanos, porque estava tendo tumulto, agressões, isso não é permitido. Os guardas ali preservam Paulo, entendendo que a culpa daquele tumulto era de Paulo. Prendem ele, levam ele para um lugar mais interior, onde Cláudio Lisias, o comandante da guarda, pergunta quem era Paulo. E ali começa todo o percorrer na jornada de Paulo de ser preso em Cesareia, 2 anos, se apresentar diante de Festo, Félix, o rei Agripa. Você lembra de Herodes, que mandou matar Jesus quando bebezinho? Esse morreu, o grande. Depois veio Herodes Antipas, que foi o rei que de uma forma mandou matar Jesus, o filho do Herodes o grande. Herodes Antipas mandou matar Jesus junto com Pôncio Pilatos. Ok? O governo era de Pôncio Pilatos, mas Herodes também lava as mãos. Basicamente isso. E agora era o outro Herodes. Aqui Herodes Agripa. Esse rei Agripa, né, ele é, então, também evangelizado por Paulo. Paulo, agora preso, evangeliza a reis, a governadores, e não é improvável que ele tenha pregado também ao próprio César em Roma. Deus tem um propósito até mesmo com a prisão e as cadeias. Além daquilo que eu já falei, dele ter escrito 4 cartas preciosíssimas na prisão em Roma. Irmãos, os planos de Deus são muito superiores a nós. Mas entendendo essa história aqui, Paulo ainda ganha uma oportunidade. Quando ele está ensanguentado, violentado, ele ainda tem um desejo. Isso é Cristo, irmãos, no coração desse homem, também no nosso. É o mesmo Cristo que opera no coração dele, deve operar no nosso também. Ele diz assim, guardas, será que vocês me permitem falar para os meus irmãos, os meus compatriotas? Ele vai diante da escada do templo, os guardas estão ali preservando ele, ele pede, faz sinal de silêncio, todo mundo ouve, e ele ali começa a pregar o evangelho para todos aqueles judeus. Ele cumpre o objetivo. Ele foi para Jerusalém para isso, para levar a oferta e para pregar e testemunhar do evangelho aos judeus. E quem sabe ali, o texto não narra, mas quem sabe ali alguns tenham se convertido. Irmãos, para finalizar, o versículo 32 diz, a fim de que, ao visitar-vos, Romanos 15, 32, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Veja que o Deus da paz ainda assim permite que os seus filhos recebam chicotadas, ainda assim permite que os seus filhos recebam apedrejamento, ainda assim permite que os seus filhos sejam acorrentados, violentados, violados na sua integridade física, mas é o Deus da paz, que pelo sangue da sua cruz fez paz. Veja, qual dos judeus no tempo de Jesus pôde imaginar que o Messias, o prometido de Israel, não governaria politicamente, mas que seria morto? Para muitos que estavam talvez ali no tempo de Jesus, talvez no último ano do seu ministério, pensando, se ele for o Messias mesmo, vai começar agora. Vai começar agora, porque o pessoal está tentando apedrejar ele, está tentando matar agora. Agora ele vai se levantar. Multiplicou pães e peixes. Ressuscitou Lázaro. Chegou no templo. Para muitos foi uma frustração quando viram Jesus morto. Ah, Jesus morreu, foi. E então era só isso. Então ele é realmente só um homem mesmo. Ele não é o Messias. Para muitos foi uma confirmação. Para outros foi verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Céus enegrecidos na sua morte, quando ele disse tetelestai, está consumado. Mortos ressuscitando, entrando na cidade de Jerusalém, talvez nus. O véu do templo de cima a baixo, para que fosse um sinal de que foi Deus que fez, rasgado. Irmãos, esse é o Filho de Deus, salvando pecadores de forma incomum, através do seu sangue. Não da aniquilação dos seus inimigos, mas do seu sangue. Embora ele voltará para aniquilar os seus inimigos. A nossa esperança não é em que esses inimigos sejam aniquilados, nós já sabemos o que vai acontecer, mas é resgatar todos quanto ele já conheceu
de antemão e chamou. Nós precisamos, como igreja, ser usados para, de fato, esses perdidos serão alcançados. Eu consigo olhar para esse texto e dizer, meu Deus, me constranja, Senhor Deus. Há uma mudança, há uma vida mais pronta para te conhecer, para te seguir, para amar o Senhor. Me dá, Senhor Deus, uma disposição mais ampla na pregação do Evangelho. Até quando eu estiver ferido, até quando eu estiver ensanguentado, eu não perca uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Seja abatido por um câncer, por uma doença, seja abatido por algum tipo de enfermidade ou perseguição, que eu e você possamos anunciar o Evangelho. Tudo está debaixo da vontade de Deus, até os chicotes de Paulo em Filipos. Até a cruz de Jesus. Até o apedrejamento de Paulo, em certa medida, no início do seu ministério. Ou até mesmo agora, sendo esbofeteado na porta do templo. Indo servir aos seus irmãos compatriotas, judeus, com esmolas que ele tinha recolhido na região da Macedônia, Galácia e também em Acaia. Muitas vezes você vai servir e você não vai ser aceito. E ainda assim, deve haver no seu coração a disposição de amar aquelas pessoas, porque elas não te aceitam ou não aceitam o Evangelho porque estão perdidas. Não há ódio, não há raiva no coração de Paulo, eu quero que você entenda. Ele também não quer ser morto ali. Não é à toa que ele pede para ser julgado por César e vai para o tribunal de César, então ele vai até Roma, preso. Irmãos, a palavra de Deus deve nos constranger. Nós precisamos desejar alegria e refrigério na presença do Senhor, sim. Mas também entender que essa vida, as tribulações, as muitas provações, são para cooperar com o nosso bem, para nos tornar mais parecidos com Cristo, mais amorosos e também mais solícitos na prática da evangelização. O Deus da paz esteja convosco, com todos vós. É paz, irmãos. É paz por meio da evangelização. É paz por meio do amor de Cristo. Uma verdade central que eu queria que você guardasse no seu coração durante a semana é que nós planejamos, oramos e precisamos pedir oração e confiar nessas orações a Cristo dirigidas. Nós avançamos o Evangelho e o evangelismo, mas sempre debaixo da vontade soberana do nosso Deus. Algumas aplicações finais. Planeje com ousadia, mas submeta-se com humildade a Deus. Deus pode mudar nossos passos. E isso sempre vai cooperar com o nosso bem, de nos tornar mais parecidos com Jesus e com o avanço do Evangelho. Segunda aplicação. Avance com o coração missionário sem se contentar em permanecer no mesmo lugar. Vá para mais pessoas, conheça mais pessoas. Às vezes, para a gente, isso não significa você ir para outra cidade, embora seja bom. Mas às vezes significa sentar com aquela pessoa na igreja que você nunca conversou. Às vezes é olhar para aquele visitante que está chegando e você trocar uma palavra com ele. Perguntar qual é o nome dele, de onde é que ele vem, o que ele faz. Às vezes, ir para lugares que não são o nosso lugar é só uma mudança. Uma troca de olhares, uma troca de palavras com pessoas que você não conhece ainda. Terceiro, sirva os necessitados como parte inegociável da fé cristã. Inegociável. O Evangelho não é só doutrina falada, não, irmão. O Evangelho é doutrina também em ação, ação concreta. E, finalmente, quarto, ore e dependa de Deus em todo o tempo, pois até os planos mais santos, os melhores planos e orações que você pode ter, ainda assim precisam da graça e da aprovação do nosso Deus. Ore por missionários, Tiago e Isis, missionários que nós temos apoiado aqui na igreja. Ore por proteção. Ore para que o Evangelho seja aceito. E quando eu digo seja aceito, é conforme João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, aceitaram a Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ore para que o Evangelho seja recebido no coração daqueles que você prega. E ore insistentemente por isso. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos rendemos diante de Ti, Senhor Deus, e nos constrangemos com o Teu Evangelho. Ó Deus, nos prepara para vivermos tudo o que o Senhor tem separado. Nós queremos tanto, Senhor Deus, conhecer os Teus planos, mas muitas vezes o Senhor vai nos revelar à medida que o tempo passa. Mas nos dá uma disposição, Senhor Deus, permanente de Te servir, evangelizando e cuidando dos mais necessitados. Dá que essa igreja cresça, Senhor Deus, com esse DNA, alcançando o perdido, discipulando, Senhor Deus, e cuidando dos mais necessitados, visitando hospitais,
cuidando dos mais enfermos, daqueles que cuidam dos enfermos, Senhor Deus. Certamente existem tantas pessoas nos hospitais em Recife, só em Recife, Senhor Deus, só em Camaragibe, Senhor Deus, pessoas que estão acompanhando, vivendo dificuldades com irmãos que estão agora, Senhor Deus, nos hospitais, passando por enfermidades, por crises emocionais, desapoiados porque a sua fé, Senhor Deus, não está em Ti. Nos ajuda a alcançar essas pessoas também. Amarmos pessoas, amarmos a igreja, amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Nos dá uma semana diferente, Senhor Deus, uma semana em que possamos aplicar isso. Não permita que esse conhecimento caia no esquecimento, Pai. Que esse conhecimento da Tua palavra, da pregação de hoje, venha a ser esquecido amanhã. Amanhã isso possa nos incomodar ainda. Seja como uma brasa viva em nossos corações. Na terça-feira possamos ser incomodados ainda por isso, para agirmos, Pai. Na quarta e quinta e sexta, desejarmos, Senhor Deus, aplicar essas verdades. Ajuda os meus irmãos e a mim também a tomarmos decisões práticas para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.